A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma pré-aula da Escola Dominical, lição 8, classe dos adolescentes, Abraão e Sara, a semente de um povo. É sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é muito importante para nós. Você tem alguma opinião sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, um avivamento que começou na última quarta-feira, dia 8, hoje é dia 15, continua? Fala para mim aqui nos comentários. E na aula dos adultos, que está falando sobre avivamento, eu falei algumas coisas sobre este avivamento, vale a pena vocês assistirem lá, tá bom? Por favor, compartilhe os meus vídeos, você sabe que 80% das pessoas descobrem os meus vídeos através de links compartilhados no WhatsApp. Compre o meu livro, O Propósito é Maior que a Sua Dor. Ele está por aqui em algum lugar. É que eu saí para ministrar ontem, não sei onde que eu coloquei. Mas o propósito é maior que a sua dor. Ao adquirir este livro, você contribui para a minha viagem, tá bom? Vocês querem que eu faça uma vaquinha? Pode ser também. Eu vou fazer uma vaquinha e vou colocar aí, tá bom? Eu e minha esposa esse ano completamos 25 anos de casados e será um prazer aí receber aí dos irmãos a sua contribuição para juntos realizarmos este sonho. Por isso que eu estou oferecendo um livro, tá bom? Mas se você quiser a vaquinha, fique à vontade. Lembrando que o livro tem sido edificante, temos recebido muitos testemunhos poderosos. O propósito é maior que a sua dor. Vamos lá para a nossa aula de hoje, então. Abraão e Sara, a semente de um povo. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus, tá? É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje, certo? Então nós temos aqui o primeiro tópico falando um pouquinho sobre quem era Abrão e Sarai, né? Que é o primeiro nome deles, certo? Inclusive uma professora na classe de adolescentes esses dias veio com uma de que não é porque eu acho que como o livro de Jó foi escrito primeiro, Abrão ficou sabendo da história de Jó e por isso que ele creu. Não, irmão. Abrão é pai da fé porque ele não tinha nenhum elemento ali para ele crer. Ele decidiu crer em Deus. Como ele teve o primeiro contato com Deus, a Bíblia ela traz esta conversa sobre filho para Abraão, ok? Então é a partir desse momento que a Bíblia introduz Abraão na história e mostra para nós aí a sua fé. E por isso que ele creu, porque ele estava em um ambiente pagão, ele estava em um ambiente onde outros deuses eram adorados, né? Eu acredito que o próprio Abrão, né? Ele nasce em uma família politeísta e uma família pagã, então Abraão era pagão antes de conhecer a Deus, tá? E aí acontece que Deus tem um encontro com ele em Gênesis 12, mandando ele sair de sua terra, da sua parentela, para ir para uma terra que o Senhor o mostraria. E essa promessa veio acompanhada de essa proposta, veio acompanhada de uma promessa. Toda vez que Deus nos faz uma proposta, ele nos entrega uma promessa. Que isso, irmão? Toda vez que Deus nos faz uma proposta, ele nos entrega uma promessa. Deus disse que ele seria a bênção para todos os povos, só que Abrão, tá? Ele não tinha filhos. Então, ele sai de sua terra de Harã com a sua mulher Sarai, com Ló e com todos os seus bens, tá? Ló era muito rico, certo? E Sarai, sua mulher, era estéril. Você sabe qual a conjuntura entre as três matriarcas, Sara, Rebeca e Raquel? Sara, mãe de Isaac, Rebeca, esposa de Isaac, Raquel, esposa de Jacó, que era filho de Isaac. Qual é eu perdi a palavra, mas qual é o paralelo entre as três? As três eram estéreis. As três eram estéreis. Sarai vai ter essa questão de pegar uma concubina para se deitar com Abraão, mesmo depois da promessa. Rebeca,
Deixa eu só pensar aqui. Rebeca não, Rebeca com Isaac não. Mas Raquel, né, Jacó tem diversas mulheres, certo? Agora a Rebeca não. Rebeca ela é estéril, mas ela não divide Isaac com ninguém. Tá? Só aí a título de curiosidade. Então as 3 matriarcas eram estéreis. Tá bom? O texto mostra que Sarai simplesmente ia atrás de Abraão, sem contestar ali o que estava acontecendo. Quando você anda do lado de quem tem promessa com quem tem promessa, você confia, né? Você pode ficar tranquilo, porque essa pessoa está cumprindo a vontade de Deus. Então, lição do tópico 1, ande com quem cumpre a vontade de Deus, tá? Porque se você andar com quem vive de acordo com a vontade de Deus, você estará seguro. Bom, aí nós temos aqui a promessa de um herdeiro, né? Quando Deus chamou Abrão, o Senhor prometeu que ele seria pai de uma grande nação. E é interessante que Deus promete isso e Deus sabe que Sarai era estéril. Então essa promessa de Deus, ela já traz a semente de um milagre, certo? Então, passado alguns anos, Deus continuou a prometer. Nesse meio tempo, a gente tem que aprender a lidar com o tempo. Abrão pensou que Deus tinha se esquecido e tal, né? Ele pensou que seria um empregado de sua casa, mas Deus deixou bem claro que seria um filho de suas entranhas. E aí ele creu, certo? E quando ele creu, Deus fez uma aliança com ele. Mas aí o tempo passou, e como o tempo passou e a promessa não cumpria, Sarai e Abrão decidiram, né, arquitetaram um plano ali, né? Esse plano envolvia uma terceira pessoa. E aí, meu irmão, a bagunça foi criada, tá? Então é aí que vai surgir Agar na história, é aí que vai surgir Ismael, e é aí que vai surgir todo o BO que nós temos até hoje, tá? Então, Deus trabalha em cooperação conosco, mas a nossa pior atitude diante de uma promessa é querer ajudar Deus, é querer acelerar o tempo. Toda tentativa de acelerar o tempo deu errado e deixou marcas e consequências terríveis e duradouras, tá bom? Então, não tente ajudar a Deus. Uma coisa é cooperar, outra coisa é querer acelerar o tempo, tá? Quando Deus chamou Abrão aos 75 anos, Ismael nasceu, ele tinha 86. Deus chamou Abrão aos 75. E embora logo no primeiro chamado ele não fala de filho, mas se diz que ele vai ser pai de nações, está falando de paternidade, tá? Então, 75 para 86 são 11 anos. Mas Deus só vai aparecer de novo para Abrão, né? Agora já Abrão, aos 99 anos. Renovando a aliança com ele. E prometendo a ele dar-lhe um filho. Ou seja, nós estamos falando de 25 anos. 25 anos. Entre a promessa e o cumprimento da promessa. Tá bom? Tem uma diferença aqui de 10 anos entre Abrão e Sarai. Tá? Então, quando ele tinha 75, ela tinha 65. Significa que se ele tinha 75 para 99, 100 anos, 25, então 65 com 25, 90 anos. Sara gerou Isaac com 90 anos. E aí mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e Sarai de Sara, que se me falha a memória, que significa riso. Por favor, pesquisa aí, fala se eu tô certo ou não, tá? Então, não atropele as estações. Anote aí, você vai dar aula para adolescentes. Lição de hoje. Anote aí. Não atropele as estações. Não atropele os níveis. Anote aí. Fala isso na sala de aula para eles. Toda vez que você pula níveis, pula etapas,
você deixa de aprender alguma coisa nesse nível. Acontece que o que você deixa de aprender nesse nível te prepara para superar os desafios desse nível. Olha aqui para mim, olhando no olho. Não pule etapas, nem no ministério, nem nos relacionamentos, nem na vida com Deus, nem na profissão, na escola, na família. Não pule etapas. Por quê? Porque uma etapa te prepara para outra etapa, que te prepara para outra etapa, que te prepara para outra etapa. É tentador sair daqui e pular para cá. Só que aqui tem desafios que você é preparado nas etapas anteriores. Então, respeitar as etapas é se preparar para superar os desafios de todas elas. Porque não basta subir de nível. Você precisa estar preparado para os desafios que cada nível trará. Meu Deus, guarda essa palavra. Marca seus amigos. Eita glória. Tá bom? Então, para Deus não tem impossível. Isaac nasceu, mas eu vou terminar essa aula aqui. Leva para sua sala de aula. Escreve bem grandão assim, Não pule etapas. O tempo serve para sermos preparados, etapa por etapa, desafio a desafio. Abraão quis pular a etapa. É verdade que o negócio foi resolvido, mas o Ismael que nasceu produz problemas até hoje. Israelenses e palestinos, olha só. Então, pra mim, fechou essa aula aqui, Se você quiser me criticar, critica aí. Fechou a aula aqui, Não pule etapas. Não atropele os níveis. Ah, mas faz 20 anos que Deus prometeu. Segura! Esse tempo não é perdido. O tempo que você passa no nível, o tempo que você passa numa etapa, te prepara para outro nível, para outra etapa. Espere, porque atropelar etapas acaba produzindo consequências e resultados que trazem mais prejuízo do que o esperar. Quem não espera, abraça prejuízo. Então não quer ficar no prejuízo? Etapa por etapa. Na escola, com os pais, família, relacionamentos, amizades, vida com Deus. Etapa por etapa. Amém, meus amigos? Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado pela parceria. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Receba esta palavra. Transmita aos seus alunos. Forte abraço. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.